Salve amigo do Autovídeos, olha quem está aqui comigo hoje, Chevrolet Tracker 2021. Chevrolet Tracker que é outro Tracker em relação ao modelo que você estava acostumado a ver nas ruas. Aquele Tracker importado do México com motor 1.4 turbo não caiu no gosto do brasileiro não. Será que a história vai ser diferente com o novo Tracker? Tem alguns deslizes que a gente vai comentar nesse vídeo, mas principalmente tem características que podem colocar ele num bom patamar aí na briga pelo coração de quem gosta dos SUVs compactos. Então fica com a gente nesse vídeo, faz sua inscrição, ativa as notificações, nós vamos contar tudo para você sobre o novo Tracker aqui no Autovídeos. Mudou tudo. Você vai notar que é um carro completamente diferente, com características melhores do que a geração anterior. Talvez você tenha saudade de uma ou outra coisa só do modelo que foi embora, né, e que era importado do México. Esse é um modelo fabricado aqui a partir de um projeto global, né, construído em parceria com a chinesa SAIC. Global porque está no Brasil e está em outros mercados também, a partir da plataforma modular, que é usada também no seu irmão menor, que é o novo Onix Turbo e o Onix Plus, que usam a mesma plataforma desse carro. Mudou tudo. Tudo. Começando pelo design, olha só, o carro ficou com a nova linguagem da Chevrolet, linhas muito mais agressivas e também mais musculosas, um artifício muito usado para transformar muitas vezes uma plataforma que constrói hatches e constrói sedãs compactos em um SUV com uma aparência de maior robustez. Então você preenche áreas com mais espaço, como essa, por exemplo, com plástico para parecer uma entrada de ar muito grande, mas a entrada de ar é só um pequeno pedaço. Coloca um item com uma cor diferente, coloca uma espécie de uma saia decorativa também para poder dar esse ar de robustez. Usa um pouco mais de cromados, principalmente nas versões mais topo de linha, para poder mostrar que o carro evoluiu também em requinte. Nesse caso, a gente está do lado de uma edição Premier, que é a versão top de linha, que traz essa opção de cor azul power, que só tem disponível para essa versão top de linha, e ela vem com faróis de LED, então na frente, e lanternas de LED lá atrás, e a gente vai falar da traseira daqui a pouco. Passando aqui para a lateral, a gente percebe, por exemplo, na caixa de roda que aquela ideia do fator músculo foi usado aqui e em toda a lateral. Ele está um pouco mais alargado, usa alguns elementos de plástico para poder passar essa impressão de robustez, que também continuam ao longo do carro aqui embaixo. Roda aro 17, pneu com perfil 55, o que é bem interessante porque você tem uma área maior também para usar o carro com mais conforto, além da suspensão mais elevada, você também tem uma banda de rodagem mais alta que se traduz em mais conforto também no dia a dia. Então rodas aro 17 exclusivas dessa versão, muito bonitas por sinal, né? Tem detalhes preto e também com o cromado, fica bem interessante e trazem um ar de sofisticação para esse SUV que promete vender bem, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Retrovisores também com um design muito interessante, uma linha muito bonita com esse adereço aqui em cima que vem nessa versão e na versão anterior a essa, que são as mais completas. A gente tem uma linha cromada aqui, olha só, cumprindo também um visual de dar um pouco mais de requinte, um pouco mais de uma sensação de luxo, com cromados aqui na porta. E a gente vai chegando na traseira, onde é o grande truque, né, do Tracker e da maioria dos SUVs que compartilham plataformas com outros carros. Olha o que acontece. Você, quando começa a chegar na parte de trás do carro, vai vendo que a traseira ela vai subindo, ela vai crescendo, e aí naturalmente as marcas colocam as lanternas em uma posição mais elevada. Isso faz com que você, ao olhar a traseira do carro, tenha a impressão de que ele é um carro mais alto ou que ele é um carro de uma categoria superior quando você pensa no tamanho. Mas não é isso necessariamente que acontece, até porque a plataforma é compartilhada com veículos do segmento inferior. Então a lanterna aqui em cima traz essa sensação de que você está diante de um carro maior e mais alto, que seria um SUV. E aí a marca precisa preencher todo esse espaço. Olha só que curioso, você tem uma tampa com esse espaço bem grande aqui e depois você tem aí muito para-choque que tem que usar materiais de cores diferentes até para criar um efeito também para que essa traseira não fique necessariamente estranha. Eu acho nesse caso que o resultado foi bem interessante, a traseira ficou agradável, ficou bonita, ficou bastante moderna, mas aqui a gente já vê o primeiro pecado desse carro, o primeiro item
que você deve prestar atenção. Quando você observa essa traseira, você vai ver que você tem muito pouco para-choque para encostar ou para ser encostado no caso de um problema. A tampa fica muito exposta e eventualmente se alguém for fazer uma manobra perto de você, pode ser que você seja aí recompensado com algum toque nessa tampa e tenha que fazer um reparo, porque não existe um para-choque maior aqui nessa região. Ele está ali, ele é mais saliente, mas ele é muito pequeno. Claro que essa é uma opinião minha, olhando o carro e comparando, obviamente, com outros modelos da mesma categoria. Conversando um pouco sobre a Tracker, a gente precisa falar de um item importantíssimo, que é o seguro. Nós aqui defendemos que seguro é muito importante, não é diferente com um carro novo. Principalmente porque ele tem custos de manutenção mais elevados e hoje em dia você está circulando, pode influenciar a vida de outras pessoas, os terceiros. Então, nesse caso da Tracker, na pesquisa que a gente fez, o seguro, independente se está numa região maior, com uma cidade maior ou no interior, ele fica na faixa de R$3.000 mais ou menos. Tem muita variação entre as companhias, então essa média pode ser uma média que engane um pouco se você mora numa cidade menor, esse valor pode cair, mas também pode ser maior dependendo da região que você está. A média é em torno de R$3.000 e a gente cotou esse seguro para você com a ajuda da Exponencial Seguros. O site está aqui na tela, olha, exponencialseguros.com.br, são a nossa seguradora aqui no Autovídeos e eles fazem um trabalho incrível para saber quem é você, qual é o carro que você tem, para cotar com as melhores seguradoras e passar a cotação mais interessante. Então acesse o site exponencialseguros.com.br, preenche o formulário que alguém da empresa vai ligar para vocês chegarem no melhor seguro, com o melhor preço, para você rodar tranquilo por aí. Uma característica do Tracker novo é que ele tem o menor entre-eixos da categoria empatado com o Renegade. 2,57 m, o que é um pouco menos do que a HR-V, que fica na casa de 2,60, 2,61, e também do que o T-Cross, que tem mais, na casa de 2,65. Mas isso não significa necessariamente que ele tem menos espaço interno ou que o espaço interno seja ruim. Na verdade é para dar uma ordem de grandeza e mostrar como alguns espaços são melhores aproveitados do que, por exemplo, no caso do Renegade. Isso se traduz principalmente na capacidade do porta-malas, mas aqui dentro também você vai ver que o espaço é bastante razoável, bem interessante. Tem carros que têm espaços piores, mesmo com entre-eixos maiores do que no caso do Tracker. Aí a gente vem aqui atrás de novo para o porta-malas, porque aqui vale uma observação interessante. O porta-malas não era o forte da versão anterior, da geração que vinha do México, e agora ele melhorou bastante. A gente está falando de 393 litros, não é o melhor porta-malas do segmento, mas é muito melhor, por exemplo, do que o Renegade e fica em linha com a maioria dos SUVs compactos, próximo dos 400 litros. A gente tem alguns que tem mais do que isso, 430 litros, por exemplo, 420 litros em algumas opções, mas 393 litros já é um porta-malas mais interessante. Ele tem um espaço que está nessa posição que ele está aqui, ele fica mais profundo, mas você também pode configurar isso e colocar ele numa posição diferente para deixar ele um pouco mais acessível do ponto de vista da ergonomia, mais fácil, dependendo do que você vai carregar. O espaço diminui um pouco, né? O volume fica um pouco menor, mas ele fica mais acessível. Ou você pode manter aquela configuração em que você chega aí sim aos 393 litros, só que você fica ali com um item de plástico que pode eventualmente atrapalhar uma ou outra coisa que você vai usar. Mas o porta-malas realmente melhorou bastante e é um destaque que a gente tem que dar, principalmente em relação à geração anterior. Outro pecado encontrado nesse carro e que outras fabricantes já corrigiram. A gente está do lado do eixo traseiro, mostrando que não tem freio a disco nas rodas aqui de trás. E esse é um item importantíssimo, ainda mais que esse carro traz uma série de características de segurança que você vai conhecer, vai saber em detalhes, e aí na hora do freio a disco na traseira, esse custo foi economizado. Obviamente que a montadora tem as suas razões, o carro não necessariamente freia pior ou freia de modo ruim por conta disso, mas é um item de segurança que para a gente é muito importante. E ele já existe em outras concorrentes como HR-V, T-Cross, né? E aí a gente fica aqui à espera de ver isso numa versão posterior também do Tracker. Esse Tracker que você está vendo é a versão Premier top de linha, nessa cor azul Power exclusiva,
e esse carro tem um preço sugerido de R$ 116.490. Então R$ 116.500, que é um preço, uma etiqueta relativamente alta, mas competitiva frente a alguns outros modelos de SUV que combatem nesse mesmo mercado, especialmente o T-Cross, com quem provavelmente ele vai brigar bastante pela liderança do segmento. E vale um contexto interessante com os dados que a gente tem em relação às vendas desse modelo. A gente está gravando esse vídeo em meados de junho de 2020, então a gente tem algumas informações sobre abril e maio, mesmo considerando a situação da pandemia, a gente consegue ter uma noção do que vai acontecer quando as vendas se normalizarem. Mas ele já vendeu mais que os seus principais concorrentes nesses 2 meses, abril em torno de 1.300 unidades, maio em torno de 1.500 unidades. E aí quando você olha para o Renegade, por exemplo, ele está ali na média de 1.200 unidades vendidas nesses 2 meses. Então o Tracker já está dando trabalho para o Renegade e os demais concorrentes, HR-V, T-Cross, etc., ficam aí na casa de 1.900 a 1.000 unidades por mês em abril e maio, também abaixo do Tracker já nesse período. Então, claro que a gente precisa ver como as coisas vão evoluir. Precisamos ver também como que vai se comportar a versão PCD desse carro, que vai ter um preço bem mais acessível e que com certeza vai ter uma boa procura, e também se esse modelo vai ser usado com as locadoras, para ver se nas vendas diretas esse impacto também vai ser significativo. O fato é que com as indicações que a gente tem desses números preliminares, o Tracker tem realmente dado trabalho e tem tudo para ser a principal referência do segmento em termos de vendas. E aí com características interessantes como carro, mas também olhando bastante o seu consumidor. Foi um carro que nasceu muito por conta da visão da Chevrolet em relação ao consumidor e o que ele espera. Veio tarde, né? A Chevrolet trouxe tanto o novo Onix quanto o Tracker um pouco mais tarde do que outras fabricantes, mas ela tinha no sucesso do Onix uma certa tranquilidade e agora nos SUVs voltando com tudo para tentar preencher o mercado. Agora ao lado do coração do Tracker 2021, a gente está falando de um motor 3 cilindros, turbo alimentado, mas sem injeção direta de combustível. Então, continua injeção indireta, motor 1.2, 133 cavalos de potência máxima no etanol e 21.4 kg de torque. Disponíveis ali em torno de 2.000 RPM, um número bem interessante, um motor que para esse carro funciona muito bem. Lembrando que em relação à geração anterior, esse carro ficou 142 kg mais leve. Então ainda que ele não tenha o mesmo motor em termos de cavalaria do que a geração passada, que vinha do México, que era 1.4 turbo de aproximadamente 150 cavalos, esse carro consegue ter um bom desempenho com esse motor 1.2, acelera de 0 a 100, por exemplo, em pouco mais de 9 segundos, oferece uma condução bastante segura para ultrapassagens e também com um desempenho interessante, principalmente em relação ao consumo. Então é um carro que tem um motor 1.2, 3 cilindros, não tem opção de motor 4 cilindros, ele tem uma opção mais simples que essa nas versões anteriores, que é a versão de motor 1.0, mas não tem motor 4 cilindros. E tem muita gente curiosa em relação a isso, a gente preparou um vídeo especial que você vai ver depois no nosso canal, que fala exatamente sobre essa tendência. O motor dá conta do recado, principalmente porque o carro é mais leve. Comprar carro no Brasil, você sabe que é um desafio, e aqui no Autovídeos a gente valoriza muito como a gente deve tomar essa decisão. Pensando nisso, levando em conta o custo total de propriedade, uma série de informações detalhadas que a gente está produzindo e compartilhando com você aqui no canal, a gente também decidiu criar um produto exclusivo, muito interessante para você saber tudo sobre como comprar o carro sem medo de errar, comprar o carro ideal, comprar aquele carro que não vai virar um mico na sua mão. Para conhecer mais detalhes sobre isso, sobre esse conteúdo impressionante que a gente gravou e que a gente preparou, porque não são só aulas, são conteúdos que você vai baixar, como informações sobre quanto custa cada um dos carros no seu bolso ao longo do tempo e como comparar isso, acessa www.ocodigodoscarros.com.br. O site está aqui na tela para você. O Códigodoscarros.com.br é um produto exclusivo do Autovídeos que vai fazer muita diferença para você escolher o carro mais interessante para você, para sua família e, claro, ser feliz com ele sem que ele vire um pesadelo financeiro no seu dia a dia. Códigodoscarros.com.br, corre lá e confira.
Legal falar que o Tracker já vem completíssimo desde as primeiras versões, mas que nessa versão topo de linha Premier, ela tem algumas características interessantes para o segmento. Falta aí um detalhezinho ou outro para ficar super completo, mas ela vem, por exemplo, com frenagem automática de emergência em baixa velocidade, ela vem com alerta de colisão frontal, então fica no painel mostrando ali uma imagem de um carrinho que muda de cor dependendo da distância que você está do carro da frente, mas não tem o piloto automático adaptativo, conhecido como ACC. Então ele tem aí uma versão preliminar que ajuda a manter a distância com segurança, mas você precisa fazer o comando. Ele não faz isso automaticamente, a mudança de velocidade. Mas traz, por exemplo, de série 6 airbags em todas as versões, ele tem controle de estabilidade, controle de tração, né? Tem assistente de partida em rampa. Então é um carro que já vem realmente bastante completo, Isofix, enfim, sistema de fixação para as cadeirinhas, mas também não foi submetido até o momento da gravação do nosso vídeo. A gente está fazendo esse vídeo em meados de junho de 2020, né, dependendo de quando você está assistindo. Nesse momento em que a gente gravou o vídeo ainda não existia o teste de colisão para ele, mas observando como se comportou o seu irmão Onix, né, que usa a mesma plataforma, que teve uma ótima nota no teste de colisão do Latin NCAP, a gente deve ver uma nota semelhante para o caso da Tracker. Então a expectativa é nesse sentido. Você que já caiu para dentro para ver um pouquinho aqui do carro, a gente está parado mostrando alguns detalhes, vai reparar que ele tem algumas coisas diferentes em relação à versão Onix mais completa. Principal delas é a questão do banco. O banco é bastante diferente, muito melhor, principalmente nessa versão topo de linha, com um acabamento que imita um couro bastante bonito, com o detalhe das costuras, né, que são deixadas à mostra. E aí você vê que essa ideia da costura continua no painel, mas isso aqui é uma imitação, né? Uma coisa que você tem um plástico com uma textura um pouco melhor, mas é um plástico duro, que com a ideia das costuras que você acompanha durante todo o painel e também nas portas, tenta se sofisticar um pouquinho em relação aos seus modelos mais simples, aqui no caso da Tracker Premier. Esse tem ar-condicionado digital, né? Também é interessante. Tem uma tela de TFT aqui no meio do painel, entre os mostradores analógicos, mas a resolução não é lá grande coisa não. Então aqui também tem um pequeno pecado, aí, um pequeno deslize. Daria para colocar uma tela um pouco melhor ali, com algumas, né, características mais modernas. A central multimídia é um ponto muito forte, já era nos carros da Chevrolet das gerações anteriores e continua, foi ainda incrementado, então funciona com Android Auto, funciona com o Apple CarPlay de uma maneira muito interessante, funciona bem mesmo, bem tranquilo de configurar. Essa opção traz, se você contratar um plano à parte, a opção de ter internet a bordo, você teria um chip para o veículo e poderia compartilhar através de Wi-Fi com os passageiros aqui dentro a internet de um plano que você contrata. Um pouco diferente do que acontece, por exemplo, com o lançamento da Volkswagen, o Nivus, que oferece a internet, mas a internet compartilhada a partir do celular, né, de alguém que está dentro do carro do dono do veículo. Então é interessante notar isso. A ergonomia, ela é muito interessante, a posição de guiar muito gostosa, muito legal. A gente vai dar um rolê no carro, você vai ver isso com mais detalhes, mas assim, não espere grande coisa desse interior não. Você talvez, se você conhece, por exemplo, o Renegade, você vai achar que o interior do Tracker é muito simples, porque o Renegade realmente tem um nível de acabamento um pouco melhor. Alguns outros concorrentes oferecem um ou outro detalhe mais interessante, mas a entrega aqui é honesta. Nessa faixa de preço aí, em torno de R$ 116.500, você tem um carro que entrega muita coisa interessante. Finalmente é um carro que ganhou modernidade de projeto, o que se traduz obviamente em mais segurança e em um rodar mais interessante também. Então quando a gente está no carro a gente tem a sensação de que ele realmente subiu de nível em relação à geração anterior, que na minha visão tinha uma suspensão que era muito firme, era um carro feito no México, talvez com uma configuração um pouco diferente, pensando no público-alvo, e eu achava a suspensão dele um pouco firme demais.
né? E essa aqui ficou mais ajustada, mais interessante, com uma calibração melhor, pensando no Brasil. Aqui dentro a gente tem um habitáculo bem interessante, um bom espaço interno, a ergonomia é um ponto forte, o banco é muito melhor do que o do Onix, uma dúvida que é comum, principalmente nessa versão, que é a versão Top Premier, o banco tem realmente uma configuração muito melhor, e aqui dentro a gente percebe que algumas características positivas da Chevrolet permanecem, né? Então a gente tem essa boa ergonomia, o carro é confortável, a posição de dirigir é muito interessante, e você tem o multimídia como grande destaque, como sempre nos carros da Chevrolet de alguns anos para cá. Então Android Auto e Apple CarPlay funcionam bem aqui nessa central multimídia interessante. Nessa versão Premier você ainda tem aqui no centro do painel uma tela com algumas informações que você pode configurar, pode mexer. Poderia ser um pouquinho mais caprichada essa telinha aqui do meio, mas não deixa de ser uma coisa interessante. Aqui de novo você tem características bem legais, o toque funciona bem, quer dizer, você pode navegar sem grandes dificuldades, né? Existem alguns itens multimídia em vários carros que são um pouco mais complicados de usar, seja porque a questão tátil não é tão interessante, ou seja porque as funcionalidades não estão lá. Não é o caso do Tracker, então esse ponto continua sendo interessante. Essa versão tem a opção de você ter a internet a bordo, que você teria que contratar à parte, né? Então isso pode ser uma coisa interessante dependendo do seu uso. O que chama a atenção, principalmente nesse modelo, como motorização 1.2, é que a gente está falando de um carro que tem um equilíbrio bem interessante entre desempenho e consumo. Aqui a gente está andando numa região da cidade, a gente vai poder pegar um pouquinho de estrada daqui a pouco, você vai sentir um pouquinho melhor como é o desempenho do carro. É um carro bastante silencioso, você sente o motor um pouquinho mais áspero, está passando num lugar aqui com mais buracos e tudo mais, suspensão segura bem, absorve bem, é bem gostoso de guiar nessas condições. Alguns concorrentes são mais firmes do que ele, com uma suspensão que privilegia um pouco mais o equilíbrio dinâmico, principalmente em altas velocidades. A Chevrolet preferiu equilibrar isso com o uso mais urbano, apesar do carro ser bem interessante também na estrada. Ó, dá para notar, ó, o motor, a gente está numa subida, o motor responde bem, né? Ele fica um pouco mais ruidoso, mais barulhento, tem a questão dos 3 cilindros, e nesse caso aqui ele tem uma configuração diferente da versão 1.0, porque na verdade é o 1.0, mas com um diâmetro um pouco maior dos cilindros e dos pistões, né? E também um curso maior, e isso faz com que ele seja um pouquinho mais ruidoso também, apesar do desempenho ser melhor, a potência ser maior, ele fica um pouco mais ruidoso quando você dá o pé, acelera mais nesse caso. Agora a gente está na estrada, vai pegar um pedacinho mais tranquilo, com mais velocidade. Olha só como é que o motor é elástico, ó. Ele responde bem, 3 cilindros, ó, torque, o carro acelera bem, a frente levanta um pouco, a direção fica um pouco mais leve, mas o carro responde bem, chegamos em 100 km por hora, saindo ali de um obstáculo. Então o carro tem uma resposta bem interessante para a estrada, anda bem e tem no seu consumo também um trunfo legal. Tem muita gente elogiando o motor que está também no Onix, falando que é um carro com um consumo bem interessante, e a gente tem então um carro bem equilibrado em relação ao seu uso na cidade, mas também a sua necessidade de estrada com segurança. Suspensão na estrada, ela tem uma tendência a rolar um pouquinho mais nas curvas do que outros concorrentes, mas tem a característica da suspensão que eu falei, para privilegiar um pouco mais o conforto, e ela também usa eixo de torção na traseira, diferente, por exemplo, do Renegade, que tem a suspensão independente nas 4 rodas e um acerto dinâmico um pouco melhor nesse caso, mas não é uma diferença tão grande assim, até porque você vai andar nos limites, né, de velocidade das estradas, e isso significa que você vai andar com segurança, principalmente porque esse carro é recheado de itens de segurança interessantes, pecando apenas na falta do freio a disco lá atrás, como a gente já comentou. Aqui dentro mais alguns detalhes interessantes. Essa versão Top, que é a Premier, tem ar-condicionado digital, então você tem a temperatura ali mostrada aqui naquele visor pequenininho aqui, controlada digitalmente, né? Você também pode controlar pela central multimídia, isso é bem interessante, você configura a climatização também por aqui, bem fácil, bem tranquilo, super intuitivo. E você tem nessa opção também o carregamento por indução de celular aqui na frente, né? Você pode colocar o seu celular se tiver compatibilidade com esse sistema e ele vai se carregar automaticamente ali. O câmbio desse carro é um câmbio automático, GF6 clássico, muito utilizado pela Chevrolet em vários dos seus modelos, então um câmbio bastante conhecido que ajuda também na questão da confiabilidade, da manutenção, responde bem, não tem as aletas para passar a marcha aqui atrás do volante,
né? O volante, que é um volante multifuncional, recheado de funções e muito bonito, mas não tem a troca de marchas aqui atrás, e você pode achar que ela existe aqui, mas ela também não está aqui no câmbio. Apesar de existir um botão de mais e menos aqui no câmbio, ele na verdade configura a marcha que você quer deixar como marcha máxima. Se você vai usar, por exemplo, numa descida de serra ou numa subida de serra, aquilo funciona como os câmbios anteriores que tinham opções de 1, 2, né, câmbios automáticos, para você poder setar a maior marcha para que ele consiga usar o freio motor quando necessário. Não é para passar marcha aqui embaixo, então não vai funcionar para passar marcha aqui na mão, é câmbio automático mesmo. A questão das revisões é interessante porque é um carro posicionado num segmento acima, mas com preço bem interessante das revisões. No caso da primeira você vai pagar um pouco mais barato e depois ficam ali na casa dos 400 a 600 reais, dependendo da quilometragem, o que o coloca como uma opção interessante frente a outros concorrentes que têm revisões, por exemplo, que podem passar e passar facilmente de R$1.000, dependendo da quilometragem. Então isso vai influenciar no custo total de propriedade, que é uma coisa importante, porque você tem concorrentes que custam mais caro e custam mais caro também para manter. Claro que existe um aspecto que a gente ainda precisa conhecer melhor em relação a esse modelo, que é a depreciação. Como vai ser essa desvalorização em relação a outros concorrentes, a gente precisa notar com o tempo. Mas se ele for realmente um carro que vai estar na lista dos mais vendidos e lá na cabeça, que é algo que a Chevrolet quer, muito provavelmente ele vai ter um mercado de usados muito aquecido. Então a desvalorização não deve ser tão grande quanto acontecia com os modelos da geração anterior, e isso vai influenciar positivamente o custo total de propriedade, que a gente defende aqui no Autovídeos e que é tão importante quando você pensa em comprar o seu carro. Outros rivais que têm desvalorização menor, principalmente os japoneses, eles têm nessa característica um grande trunfo, e a Chevrolet pretende que essa seja uma arma também do Tracker a partir dessa versão, a partir dessa geração, porque quer realmente brigar pela cabeça no número de vendas. Você curtiu com a gente o novo Tracker 2021, carro que é fabricado em parceria com a SAIC, empresa chinesa, e vou terminar esse vídeo justamente com essa observação, que é porque a gente precisa que esse carro seja mais brasileiro do que chinês, principalmente porque a ideia é que a Chevrolet entregue muita robustez, muita confiabilidade, um produto realmente diferenciado e que isso possa se traduzir em um número de vendas expressivo, que é o que a Chevrolet quer com esse carro. Então, se você gostou, deixe seu comentário aqui com a gente, segue a gente também em todos os outros lugares onde a gente está presente, Instagram, Facebook, e claro, faça sua inscrição, ativa as notificações para sempre receber o melhor conteúdo sobre carros da internet brasileira. Tamo juntos, obrigado pela companhia, espero que você tenha gostado do vídeo, até mais, valeu, tchau, tchau!